àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, graça e paz, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 63. O salmo que devemos expor nesta manhã, Salmo 63, é intitulado pelo tradutor Buscando a Deus. Porém, eu intitulo Melhor do que a Vida. Esse é o título da nossa mensagem nesta manhã, Melhor do que a Vida. Salmo 63 diz: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti. A Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Vamos orar, curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, aos pés do Senhor. Como Maria, irmã de Marta, escolhemos a melhor parte. Estamos aos pés de Cristo a ouvir-lhe os ensinamentos. Ensinamentos que fluem da sua palavra e que são dirigidos ao nosso coração pelo Santo Espírito do Senhor. Dá-nos um coração atento, capaz de entender e ouvir ativamente, com a disposição de crer na Tua palavra e de obedecer o Senhor. Desperta em nós, ó Deus, a sede e a fome espirituais necessárias para que Te busquemos, pois Tu disseste, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o bem. Qual é o bem mais precioso do que a própria vida? Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu bem mais precioso? Eu tenho certeza que a maioria aqui, por ter sido bem doutrinada, responderia com talvez a mesma palavra em uma só. Qual é o seu bem mais precioso? Essa pergunta parece muito simples para a nossa vida, para nós que somos uma igreja, pelo menos assim professamos, cristocêntrica. Mas nós só descobrimos a resposta mais sincera a esta pergunta quando aquilo que de fato é mais precioso é ameaçado. Quando tudo está bem, meus irmãos, nossas prioridades se confundem. Nós achamos que valorizamos Deus e que temos Cristo acima de tudo. Mas basta o vento mudar, basta alguma das coisas que de fato valorizamos ser ameaçada,
ameaçada, para percebermos o quanto nosso coração ainda se apega ao que pode ser tirado. E eu quero que você preste atenção nessa frase: nosso coração, nos momentos mais difíceis e mais áridos da vida, é que se revela como apegando-se àquilo que pode ser tirado. Porque só existe um bem que não pode ser tirado. O Senhor Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Você já desanimou da vida? Já perdeu a motivação para viver? Talvez não para viver, mas perdeu a motivação para louvar? Sua vida está fria? Você nem consegue se concentrar no culto? O que lhe foi tirado, que lhe tirou o ânimo, que o desanimou de buscar e de louvar a Deus? Quando o coração se apega àquilo que pode ser tirado, àquilo que traça e ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam, ele está em perigo. E há momentos, meus irmãos, em que o Senhor nos conduz ao deserto justamente para revelar o que realmente nos sustenta. Nós precisamos do deserto. Porque quando as fontes secam, quando os apoios humanos falham, quando o futuro parece incerto, quando até nossa vida é ameaçada, então é que o coração mostra onde está o seu tesouro. Foi isso que aconteceu com Davi. O salmo que estudamos hoje nasceu de um desses desertos. E não apenas um deserto geográfico, havia um deserto geográfico aqui, físico, literal, mas também era para Davi um deserto da alma, e na verdade ele usou um como emblema do outro. E é nesse cenário que Davi descobre o que de fato é melhor do que a vida. À primeira vista, nós poderíamos dizer que o que Davi mais precisava era, primeiro, ter a sua vida preservada. Ele, aliás, tem que fugir. Haveria bem mais precioso do que a nossa vida, ou, como alguém prefere, a nossa saúde, o resto a gente corre atrás. Davi poderia pensar nisso, ou, em segundo lugar, que ele precisaria retomar o trono, afinal, era sua missão como ungido do Senhor estabelecer o reino. Mas, curiosamente, meus irmãos, neste salmo, escrito em um momento de grande angústia, de perda, de frustração, nós o vemos buscando algo que para ele é mais precioso. Apesar de acossado pelos exércitos de Absalão e de temer por sua vida, fato evidente em outros salmos, neste em particular, Davi toma consciência de que há um bem mais precioso do que a vida, a graça do Senhor. Aqui temos um dos termos mais ricos do Antigo Testamento, quando ele fala: a tua graça é melhor que a vida. Essa palavra traduzida por graça, existe uma outra palavra hebraica para graça. Quando alguém diz: se eu achar graça aos olhos do Senhor, a palavra é aquela mesma, literalmente graça. Mas a palavra aqui é aquela palavrinha que já conhecemos, e é alguma das palavras que vale a pena memorizarmos. É uma palavra hebraica, hesed. Porque essa palavra é muito rica para ser traduzida em um só termo. E, de fato, a palavra graça foi usada no Novo Testamento para traduzir, olhando e lendo. Quando o Novo Testamento lê o Velho, ele substitui hesed por graça, por charis no grego. Mas a palavra hesed, ou a palavra graça, ela diz respeito, ela refere-se a um amor leal, que vai além dos limites, um amor pactual do Senhor, aquele amor leal que não quebra a aliança, mesmo quando nós a quebramos, ainda que Davi o merecesse. Ou nos esquecemos do caso de Batseba. Mas Davi já havia experimentado suficientemente essa graça. Ele havia experimentado, depois da sua queda, suficientemente o amor pactual e fiel de Deus, para saber que, mais do que o trono,
mais do que a própria vida, era a graça de Deus que lhe bastava naquele momento de fraqueza, e é isso que ele busca. É disso que ele tem sede. É isso que satisfaz a sua alma, mais do que sobreviver, mais do que voltar ao trono. Ele quer experimentar o amor pactual de Deus, a graça de Deus, o amor fiel de Deus, de um modo dobrado. Conforme o Salmo nos diz, Davi está no deserto de Judá. Observe aí o título, Salmo de Davi, quando do deserto de Judá. E certamente a sua própria Bíblia vai mostrar e vai apontar na nota de rodapé que esse título está associando esse salmo ao contexto que está descrito em 2 Samuel, capítulo 15, texto no qual você poderia ou deveria abrir. Ali se descreve como Absalão, de maneira astuta, sagaz, ele usurpa o trono de Davi. Durante 4 anos, Absalão faz uma campanha política. Ele aparelha para si um carro, cavalos e 50 homens que correm adiante dele. Onde ele chega, ele é anunciado por esses cabos eleitorais. Ele se levantava pela manhã, parava à entrada da porta da cidade, o lugar onde as pessoas buscavam resolver litígios, era o centro cívico da cidade, e se alguém tinha alguma demanda para o rei em juízo, ele chamava, ele dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: eu sou de tal tribo. E ele dizia: olha, a tua causa é boa, mas você não tem quem o ouça diante do rei. Ah, quem me dera que eu fosse rei na terra, porque para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda, para que ele fizesse justiça. E também alguém chegava e se inclinava, porque ele era filho do rei, ele logo pegava a pessoa, estendia a mão, pegava, beijava. Você conhece essa história, né? De 4 em 4 anos a gente tem isso. Durante 4 anos ele fez campanha. E ele conquistou aliados em todo Israel, até que, depois de 4 anos, ele finge que vai adorar, prestar culto ao Senhor, e aí ele envia emissários por todas as tribos, secretamente, para que ele fosse aclamado rei, e a conspirata vai crescendo, porque o melhor conselheiro de Davi, Aitofel, a Bíblia diz que o conselho de Aitofel era como uma consulta feita ao Senhor. É a mesma coisa que a palavra de um profeta. E diz que Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, passa para o lado de Absalão, e a palavra de Deus vai mostrando que, do mesmo modo, também o Senhor vai mostrando que há uma poderosa conspirata que vai crescendo, tornou-se poderosa a conspirata, diz a palavra do Senhor, nesse texto. Esse é o contexto. Portanto, Davi está fugindo de Absalão, seu filho, que usurpara o seu trono. Davi havia usurpado o seu trono. Observe aí que todo o povo já seguia decididamente a Absalão. Aitofel arrasta muita gente consigo e torna-se poderosa conspirata, conforme o verso 12. Davi, então, e os homens que estavam com ele têm que se levantar para fugir, para salvar-se de Absalão, diz o verso 14, para que ele não viesse e ferisse toda a cidade. E sai o rei e os outros o seguem, e todos os homens, alguns vão junto com ele fugir. Alguns querem segui-lo, Abiatar quer seguir com a arca, porém, a palavra de Deus vai mostrando que esse grupo vai se tornando minoria. E esse homem é o homem que... E esse homem é o homem que é o rei, de quem diz Davi feriu seus milhares, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, agora ele sai fugido. Então ele está fugindo de Absalão, seu filho que usurpara o trono. O seu conselheiro, aquele cuja palavra era como a consulta do Senhor, Aitofel, também o abandona, passando para o lado rebelde. Certamente aquele é um dos momentos mais dolorosos da vida de Davi.
A profunda decepção pelo golpe do filho e de um dos melhores amigos, seu melhor conselheiro, a incerteza quanto ao futuro do trono e do reino messiânico prometido pelo Senhor, lá em 2 Samuel 7, versos 12 e 13. Ele expressa essa incerteza aí no capítulo 15, observe verso 25b e 26, ele diz: se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se porém Ele disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Além da humilhação e profunda angústia expressada no pranto daquele cortejo de fugitivos, que parece um cortejo fúnebre, conforme descrito pelo narrador, aí no versículo 23. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Essa descrição não é apenas física, ela tem um toque simbólico. O narrador está usando da arte literária, dizendo: Davi está indo do trono para o deserto, da abundância para a escassez, aparentemente da presença do Senhor, representada na arca e no tabernáculo, para um lugar deserto, árido. E novamente no verso 30, por isso diz que seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta, sinal de humilhação, caminhava descalço, sinal de humilhação. Eu sou como um mendigo. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando no deserto de Judá. Tudo isso se soma para gerar em Davi o sentimento de aridez, de secura espiritual. Ele olha para o deserto e diz: minha alma é como esse deserto, está seca. E isso o move a quê? Não a se afastar do Senhor, como muitas vezes nós fazemos. Não a desanimar da vida, mas buscar mais intensamente a Deus, até experimentar a sua graça. Então é assim que o Salmo se estrutura. Na verdade, esse Salmo, meus irmãos, é um dos meus salmos preferidos. Eu gosto de recitá-los muitas vezes em devocionais. E já o recitei muitas vezes nos momentos mais difíceis da minha vida. Porque ele é uma das expressões mais intensas de amor a Deus em toda a Escritura, por causa da circunstância em que ele é composto. Observe que, embora apresente traços de lamento individual, o salmista expressa um anseio por Deus, mas o poema não formula petições específicas. Você percebe? Não há petição específica aqui. Por isso ele se classifica até melhor como um salmo de confiança. Eu diria que é um salmo de lamento e confiança. Ele começa com lamento e logo passa para a confiança. É uma confissão de fé no Deus da aliança, amadurecida no deserto. Nos versos 1 e 2, Davi declara a sua sede e busca por Deus. Observe aí, fazendo um rápido passeio, trazendo à memória a visão do santuário, poder e glória contemplados outrora. Nos versos 3 e 4, Davi prorrompe em louvor e adoração por causa do amor leal, da graça, do recebe do Senhor. Nos versos 5 a 8, Davi traz a memória, a lembrança dessa presença de Deus que se torna alimento e descanso, e a sua alma se satisfaz e se abriga à sombra das asas do Senhor, inclusive nas vigílias da noite, quando ele medita. Nos versos 9 e 10, você vê brotar a confiança de que Deus julgará os inimigos e reverterá os seus intentos. E por fim, no verso 11, o Salmo conclui em louvor com a alegria do rei em Deus. Eu praticamente expus o Salmo aqui, eu gosto de fazê-lo de maneira rápida para que de diversas formas você possa ter em mente o que se está ensinando aqui. O ponto é que justamente quando vida e trono, talvez os bens mais preciosos, parecem ameaçados, o Salmo nos conduz ao que pode ser chamado de eixo teológico. A tua graça é melhor do que a vida. Essa convicção, meus irmãos, guiará a leitura e a aplicação expositiva que eu passo a apresentar.
Nós podemos dividir este salmo em 3 partes principais que eu já vou anunciar agora. Primeiro, o que podemos chamar de sede de Deus em meio ao deserto, versos 1 a 4. Sede de Deus em meio ao deserto, versos 1 a 4. Segundo, nós vamos ter a satisfação em Deus acima da vida, versos 5 a 8. Satisfação em Deus acima da vida. E terceiro e último, a segurança em Deus diante dos inimigos, versos 9 a 11. Segurança em Deus diante dos inimigos. Então, vamos ver como Davi expressa a sede de Deus em meio ao deserto. Observe, ele começa dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Observe que todo o ser de Davi, porque não é só a alma que tem sede, o homem é uma unidade integrada. Não há dicotomia no homem. A minha alma tem sede de Ti, mas também o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. As primeiras palavras, meus irmãos, revelam o coração do justo no momento de aridez. Primeiro, ele mostra um coração firmado na relação pessoal com o Senhor. Essa sede de Deus em meio ao deserto, ela mostra um coração firmado na relação pessoal com o Senhor. Não parece nesse momento que ele está sentindo essa presença. Pelo contrário, ele teve que despedir a arca que Zadok tinha trazido. Não é melhor que fique lá. Talvez eu volte para a habitação do Senhor. Mas o fato de que naquele momento de ausência, ele tem sede, ele busca a Deus, mostra que ele está firmado na relação pessoal com o Senhor. Mesmo defenestrado do trono, mesmo exilado de sua própria terra, o Senhor para ele continua sendo o mesmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. O Senhor não enfraqueceu, o Senhor não deixou de ser o meu Deus, o Senhor não abandonou o pacto. E por isso, antes de pedir qualquer coisa, ele reafirma a sua relação pessoal com o Senhor. Ele não é apenas o Deus de Israel, ele é o meu Deus, aquele a quem Davi pertence e em quem ele confia. E esse verbo traduzido por eu te busco ansiosamente, literalmente é eu te procuro de madrugada. Antes do amanhecer, eu já estou te buscando. A ideia de uma busca intensa, fervorosa, zelosa, diligente, mesmo exausto. Ele se levanta cedo, movido por uma sede que não é física, embora ele esteja num deserto físico, mas é espiritual. O corpo sente o calor do deserto e a alma sente a ausência da presença visível de Deus, que era representada na arca. No versículo 2 ainda, mostrando esta sede de Deus em meio ao deserto, Davi recorda o tempo que contemplava o poder e a glória do Senhor no santuário. E isso é bom, meus irmãos. Quando nós temos momento de aridez, é bom nós trazermos à memória aqueles tempos em que experimentamos aquela alegria indizível e cheia de glória. Aquele momento especial de culto que você foi praticamente arrebatado de alegria ao lembrar das bênçãos da salvação, ao lembrar da obra de Cristo. Nesses momentos de aridez é importante, por isso ele diz: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Agora, longe do santuário, longe do tabernáculo, privado do culto público, ele descobre que a verdadeira adoração não depende do lugar, mas da presença de Deus no coração. O tabernáculo não está lá, mas ele pode buscar a Deus no deserto. Irmãos, uma primeira aplicação aqui: o deserto não é agradável, mas é o ginásio da fé. É no deserto que nossa alma é exercitada. É ali, no momento de aridez, que nós aprendemos que a presença de Deus não se limita às circunstâncias favoráveis. Não há momento quando experimentamos mais ricamente o amor pactual de Deus do que nos momentos mais difíceis. Porque quando a alma tem sede de Deus, mais do que do conforto, o deserto se torna santuário. Por isso nós precisamos
aprender a clamar no deserto. Em segundo lugar, depois de mostrar e expressar a sede de Deus em meio ao deserto, Davi passa a expressar a satisfação em Deus acima da vida. Versos 5 a 8. Essa é a confissão central do Salmo. Assim eu te contemplo no santuário. Trazer à memória os momentos de culto, do culto solene, no dia do Senhor, leva Davi a se lembrar da força de Deus, revelada na sua palavra, nos sacramentos da velha aliança. E agora esta graça o leva a ver a glória de Deus, pelos olhos da fé. Davi então chega ao que nós chamamos de confissão central. Por que eu te contemplo? Porque a tua graça, lembra, o teu amor pactual, o teu amor fiel, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Essa é a confissão central do Salmo, e talvez de toda a vida de Davi. A palavra graça aqui, eu já falei, traduz aquele termo. O teu amor fiel, a tua misericórdia incessante, o compromisso de aliança que tu tens com o teu povo é melhor do que a vida. A comunhão que temos no amor do Senhor é melhor do que a vida. Davi não está aqui, obviamente, negando o valor da vida, afinal, ele está fugindo para salvá-la. Antes, ele está afirmando que tem algo melhor, ainda melhor. A vida pode ser tirada, mas o amor de Deus permanece. Paulo diz, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer ou nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor, do recebe de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E é isto que Davi está aqui descobrindo ou redescobrindo. Por isso, mesmo sem trono, mesmo sem abrigo e mesmo sem segurança, ele pode louvar a Deus no deserto. Ele não tem um trono, sua vida não está salva, está ameaçada, mas ele ainda tem o amor fiel do Deus da aliança. É por isso que nos versículos seguintes, Davi vai além. E Davi fala de alma farta, veja, ele diz, como de banho, ele diz, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Era um ato do judeu, do hebreu, quando ele orava ou quando louvava, erguer as suas mãos, olhar para os céus, enquanto ele louvava, em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Ele passava a noite meditando na lei do Senhor, na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, no culto que ele ofereceu ao Senhor no passado, e ele lembrava das verdades que o Senhor lhe havia revelado, e isso encheu o seu coração de júbilo. Aquele coração seco agora, parece que dele estão jorrando rios de água viva. Por isso ele fala de alma farta com tutano e gordura. Ele descreve uma satisfação plena aqui, essa é a ideia. Eu estou plenamente satisfeito. Ele medita, ele não pensa em outra coisa durante as vigílias da noite. Ele declara, tu tens sido o meu auxílio. Eu estou à sombra das tuas asas, mesmo no deserto, e eu posso cantar jubiloso, como o pintinho pode cantar ou piar debaixo das asas da sua mãe. Aqui mais uma lição. Irmãos, o amor pactual de Deus é o banquete da alma em meio à escassez. Não é assim que dois jovens ou um casal cheio de amor fala, olha, mesmo debaixo da ponte, estar com você é o melhor lugar. Mesmo na fome, ter o seu amor me satisfaz. Mesmo pobre, o seu amor me enriquece. Não é isso que os amantes dizem? Porém, os amores deste mundo podem acabar. Eles não salvam. Mas o amor pactual de Deus é um banquete para a alma,
em meio à escassez, saber que somos amados de Deus desde a eternidade. Quando tudo falta, meus irmãos, a graça que flui desse amor é suficiente. E se você já passou por deserto, crente, você vai confirmar isso comigo. Quantos momentos de deserto, em quantos momentos você buscou a Deus, você clamou, você chorou, você derramou a sua alma, e Deus veio com poderosa virtude, encheu a sua alma de uma paz que excede todo entendimento, e que você não conseguia explicar, e de uma alegria que o arrebatou, mesmo naquele momento ainda difícil. Você já experimentou a graça de Deus no deserto. Por isso, meus irmãos, quando tudo falta, a graça é suficiente. Lembra de Paulo, 2 Coríntios 12, 9? Aquele espinho na carne que não sabemos o que era, uma doença dolorosa que ele carregava por 14 anos, e por 3 vezes ao longo desses 14 anos ele pedia ao Senhor para que o retirasse, e o Senhor disse o quê? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, o verdadeiro crente pode ser privado de quase tudo, mas se ele tiver a consciência da presença do Senhor, nada lhe faltará. É assim que Davi, mesmo fugindo, consegue dormir, consegue cantar, sua alma está segura, porque está escondida à sombra das asas do Altíssimo. Por isso ele pode cantar a satisfação em Deus acima da vida. Em terceiro e último lugar, depois de experimentar a presença de Deus, o que nós estamos sabendo é o seguinte: o narrador só nos mostra o choro, não é? Davi ia subindo, chorando, pés descalços, cabeça coberta, sinal de vergonha. Mas este salmo ilumina o contexto da passagem. Houve um momento, nessa peregrinação no deserto, em que depois de buscar, possivelmente por um longo tempo, Davi começa a lembrar da palavra de Deus, do culto, dos momentos em que o Senhor o livrou, e a sua alma começa a experimentar a alegria e satisfação em Deus, antes de ter o trono restaurado. Isso leva à segurança em Deus. Versos 9 a 11. Ele diz: porém os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. A última seção do Salmo, meus irmãos, mostra a segurança em Deus diante dos inimigos. Ela mostra o fruto da comunhão que brota de um amor fiel. Qual é o fruto? Um dos frutos: confiança inabalável. Confiança inabalável é o fruto do amor fiel. Observe o progresso. Como ele começa? A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, cansada, sem forças, sem água. Observe o progresso da aridez para a satisfação e o louvor, e deste para a segurança inabalável. Os que me procuram a vida para destruir serão sepultados, literalmente, nas profundezas da terra. O rei, porém, quem é o rei? Davi. É interessante que na narrativa, ainda que ele tenha sido defenestrado do trono, a palavra rei ocorre ali. Você vai ler, se você quiser, em casa, segundo Samuel 15, o tempo todo, fulano falou para o rei, então o rei disse. Ou seja, o narrador está dizendo, ele continua rei, ele é o rei ungido de Deus. Mas é só no fim do salmo que Davi se refere a si mesmo na terceira pessoa, e pelo título, pelo ofício que ele recebeu de Deus. Mesmo deposto, é isso que mostra, mesmo deposto, Davi confia que o trono lhe será
devolvido por aquele que não falha em nenhuma das suas promessas. Ele chama a si mesmo de rei, não é por arrogância, ele nem tem como ser arrogante, ele está caminhando pés descalços, não é por arrogância, mas é por fé. Porque o trono fora usurpado, mas a promessa de Deus permanecia. Ele sabia que o Senhor o sustentaria, que a justiça triunfaria. Davi não ignora a realidade do perigo. Os inimigos ainda o caçam. Absalão ainda quer matá-lo, está planejando, criando estratégias. Mas agora Davi enxerga os inimigos da perspectiva de Deus. Irmãos, quem está escondido à sombra das asas do Senhor, já venceu a batalha mais importante, a da incredulidade. Eu vou repetir, quem está à sombra das asas do Senhor, já venceu a batalha mais importante, a batalha contra a sua própria incredulidade. Essa é a batalha que se instala na sua mente e no seu coração. Por isso, quando no deserto, mais do que desejar sair dele, você precisa se concentrar na batalha que se instala no seu coração, quando Satanás o instiga a desistir e procura lhe mostrar que não vale a pena, que é melhor entregar os pontos. Isto mostra, meus irmãos, e aqui vai uma aplicação, que a comunhão com Deus não apenas consola, a comunhão com Deus nos fortalece. E a alma satisfeita em Deus é também a alma confiante em Deus. Quem aprendeu a dizer, a tua graça é melhor do que a vida, também pode dizer, o rei se alegrará em Deus. O Salmo 63, meus irmãos, já estou aqui concluindo. Este salmo, ele obviamente descreve a firmeza de Davi, mesmo no momento do deserto. Mas Davi, ao fazer isso, não o faz por sua própria virtude. Ele tinha acabado de cair no caso de Batseba. Davi está aqui sendo movido pelo Espírito de Deus para ser um reflexo, um tipo de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós vemos Cristo nesta experiência porque o nosso Cristo passou por deserto. Assim como Davi, o Filho de Deus, também foi rejeitado, abandonado, traído e perseguido. Mas diferente desse rei pecador, Cristo não buscava um trono terreno, mas cumprir a vontade do Pai. É o mesmo ungido. Na verdade, é o verdadeiro ungido. E no deserto da tentação, Jesus mostrou que é realmente mais precioso ao responder, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, em Mateus 4:4. E na cruz, o nosso Cristo provou o abandono mais profundo, para que nós jamais fôssemos abandonados. E ali, quando parecia perder a vida, Ele nos concedia algo melhor do que a vida, a graça eterna, que nos reconcilia com o Pai. Antes de tudo, queridos, Cristo é o verdadeiro sedento. Ele precisou clamar, tenho sede, para que nossa sede seja satisfeita. Cristo é o verdadeiro adorador, que exaltou o Pai mesmo em agonia. Cristo é o verdadeiro rei que hoje se alegra em Deus e reina sobre todos os que foram alcançados pela sua graça. Mais do que tudo, Cristo é a água que nos mata a sede. Lembra? Em João 7:37-39, no último dia da festa dos tabernáculos, o grande dia da festa, o Senhor Jesus se pôs de pé e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele havia dito para a mulher samaritana, aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esta água lhe será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Falando do Espírito Santo. Assim, quando nós confessamos com Davi, a tua graça é melhor que a vida,
nós o fazemos à luz de uma revelação superior à que Davi recebeu. Nós a fazemos à luz da cruz. É interessante que quando João observa que quando o soldado enfiou a espada no lado de Jesus, diz que do seu interior saíram sangue e água. E embora tenha sido literalmente, João não está falando à toa. É da carne ferida de Cristo que sai a água da graça, que nos dessedenta no deserto. Então, quando nós falamos com Davi, a tua graça é melhor do que a vida, nós fazemos isto à luz da cruz, onde a graça se fez carne e se revelou amor, que é de fato melhor do que tudo o que podemos perder. O Salmo 63, portanto, meus irmãos, é o cântico de alguém que perdeu quase tudo, mas encontrou o essencial. No deserto de Judá, Davi descobriu que o bem mais precioso não era a vida nem o trono, mas a graça, a presença e o amor pactual do Senhor. Irmãos, muitos servos de Deus, ao longo da história, nos deram exemplo. É exatamente nos desertos que surgem as melhores composições da história. Conhecemos a história do servo de Deus que compôs o hino O Deus Fiel, quando ele perdeu seus filhos e só sua esposa escapou de um acidente, de um naufrágio do navio. Ali, quando ele passou pelo lugar onde seus filhos morreram afogados, ou melhor, é o hino Sou Feliz. O que você acha que levou o homem a olhar para aquelas águas, ao imaginar que os filhos estavam ali submersos? O que você acha que o levou a olhar para aquelas águas e cantar: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O deserto da perda dos filhos. Nesse momento, a graça, o amor pactual de Deus firmaram o coração desse servo. Assim como o deserto da cegueira levou outra serva de Deus, acho que é Fanny Crosby o nome dela, a compor um dos mais belos hinos, que diz: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Foi uma cega que fez. E no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. É esse amor fiel, é essa água que Cristo dá, que faz o justo cantar
no deserto. Eu termino, meus irmãos. Tenham em mente que quando tudo que valorizamos é abalado, o Espírito Santo nos conduz a essa mesma descoberta. Cristo é melhor do que tudo mais. Cristo é melhor do que a nossa saúde. Cristo é melhor do que nossas riquezas. Cristo é melhor do que os nossos filhos. Cristo é melhor do que nosso cônjuge. Essa graça é a graça que sustenta no deserto, que consola na perda, que faz o coração cantar quando o corpo chora. A tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam. Que essa seja também a nossa confissão de fé, não apenas em tempos de bonança, mas principalmente quando estivermos no deserto. Vamos orar. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque de fato aqueles que já têm caminhado com o Senhor têm experimentado a tua graça é melhor do que a vida. Quando olhamos para os momentos mais difíceis que passamos, aqueles quando o chão sumiu embaixo dos nossos pés, a tua graça estava lá. O Senhor, lembrando-nos o sacrifício do seu Filho, ao nos declarar que o Senhor nos amou desde a eternidade e que o seu amor continuará o mesmo. Ajuda-nos a nos fortalecer e a nos satisfazer desse amor e a tanto nos satisfazer que viemos a desistir das porcarias que o mundo oferece e que tantas vezes nós nos lambuzamos com elas. Ajuda-nos a nos satisfazer na graça que flui de Cristo. É em nome dele que nós oramos e te agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito, seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.